A OpenAI vale 500 bilhões de dólares, meio trilhão de dólares. Ainda assim, a cada vez que seus clientes usam o produto da OpenAI, a OpenAI está perdendo dinheiro. Se você pensar até no produto ticket mais alto, que é o de US$ 200 por mês, Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, já falou que a empresa está perdendo dinheiro quando seus clientes estão usando o seu produto. A Nvidia teve um lucro de em torno de 30 bilhões de dólares ano passado e projeta ter um lucro de mais ou menos 70 bilhões de dólares esse ano. Diz que a demanda por GPU não para de crescer e a quantidade de lucro é um indicativo, potencialmente um indicativo disso. Não dá para fazer essa análise tão simples, porque o lucro é composto de várias outras coisas, a gente poderia estar olhando só a receita, mas enfim, é um possível indicativo disso. Ainda assim, a Nvidia está dando desconto de 25% em negócios gigantescos, que eu vou falar um pouco, e também está garantindo o uso da capacidade ociosa das empresas que fornecem infraestrutura de AI e compram seus chips. Mas se a demanda está gigante, por que ela faria isso? Né? Então, está fazendo sentido isso? Será que a gente está numa bolha de AI, considerando esse mercado financeiro, ou não? Porque além desses elementos que estão aí, a Nvidia está investindo na OpenAI e, em troca, a OpenAI está fazendo contratos de compra dos chips da Nvidia, com o desconto que eu falei. Então, basicamente, a Nvidia está dando dinheiro para a OpenAI comprar seus próprios produtos, o que faz com que aumente a demanda. E a gente não consegue saber exatamente se é isso que está acontecendo. Né? Então, tem um gráfico interessante da Bloomberg, que já saiu há alguns dias, que mostra um pouco essa loucura dessa economia circular, esse dinheiro indo para um lado e para o outro. Né? A OpenAI, que eu falei, vale 500 bilhões de dólares, ela recebe investimento da Nvidia, 100 bilhões, mas a OpenAI tem acordos para comprar chips, GPUs da Nvidia. Não só isso, como a OpenAI fez um mega acordo com a Oracle, prometendo gastar até 300 bilhões de dólares em infraestrutura de AI, e a Oracle vai comprar de quem? Vai comprar da Nvidia. Então o dinheiro também está fluindo de uma outra maneira, volta para a Nvidia. O que a Nvidia faz? Possivelmente no futuro, investe de novo na OpenAI. Claro, virando sócio também, mas isso driva o aumento de consumo de GPU em projetos gigantescos de infraestrutura, né? Não só isso, como a gente tem a NVIDIA fazendo isso com vários outros players. A NVIDIA está fazendo isso com a CoreWeave, por exemplo, que é tipo uma cloud. Só voltando um pouco, o que a Oracle fornece aqui, né? Que eu não expliquei, me desculpem. A Oracle fornece a infraestrutura, a nuvem para serviços de IA. A Oracle não faz só isso, mas esses deals aqui são sobre isso. A OpenAI oferece a aplicação final, o ChatGPT, por exemplo. Né? E a NVIDIA produz os GPUs, produz os chips que vão ser usados pela OpenAI para treinar seus modelos, coisas do tipo, e também o que a OpenAI vai alugar de poder computacional da Oracle, que vai montar os grandes parques e os grandes data centers em projetos gigantescos que têm sido feitos. Né? Então, a NVIDIA faz não só esses acordos com a OpenAI, mas também com outros, como a CoreWeave, que é uma nuvem de AI, em que a NVIDIA está prometendo que caso a CoreWeave, eu acho que até 2032, não tenha a sua capacidade toda sendo utilizada, né, por seus clientes, a NVIDIA vai comprar a capacidade de volta, dando garantia total para a CoreWeave que vai ter sempre receita, né? Então, por que não comprar chips dessa maneira? Você compra, você vai oferecer um serviço de alugar o poder computacional do chip. Se você não conseguir vender, o cara que te vendeu o chip, ele mesmo garante o uso desse negócio e te paga de volta. Então você está com um investimento garantido. E aí, essa economia circular aqui começa a ficar meio estranha, né? Porque pode ser. Existem duas teorias, né? Tipo, é uma bolha de fato. A Nvidia está, de alguma maneira, manipulando o mercado de maneira indireta através dessas transações circulares, onde ela bota dinheiro e pega depois dinheiro de volta através de venda de produto. E aí, não só ela pega dinheiro de volta, como isso faz a demanda subir, ela consegue subir o preço e consegue ter um impacto maior na economia como um todo. Será que é isso? E ou será que não? Será que de fato as pessoas estão desesperadas por chips da NVIDIA? A gente sabe que estão, mas em que volume, em que tamanho? A gente não tem essa noção ainda e não dá para entender muito claramente do jeito que a NVIDIA tem se movimentando. Então, algumas pessoas acreditam que isso é um tipo de bolha e que essa bolha vai estourar. Por quê que eu acredito que é um tipo de bolha? Não só pelos elementos da economia circular, mas, como eu falei, a OpenAI vale 500 bilhões de dólares hoje, meio trilhão. Isso significa que a OpenAI vale muito mais do que as empresas brasileiras, né? Por exemplo, do que a Petrobras, que é a empresa que vale mais. E imagina-se que a OpenAI vai conseguir ganhar muito dinheiro no futuro, porque hoje ela só tem prejuízo. E a OpenAI já levantou mais de 60 bilhões de dólares em investimento.
60 bilhões de dólares, se a gente botar o dólar a 5, vamos simplificar, voltando aqui para a tela, é mais do que o que a Vale do Rio Doce vale em termos de valor de mercado. Né? Esse é o nível da quantidade de dinheiro que essa companhia já tem acesso. Uma companhia que só dá prejuízo. A projeção de prejuízo deles esse ano é de 17 bilhões de dólares. Né? Eles têm um caixa, na verdade, desse ano é 8 bilhões de dólares. O próximo ano é 17 bilhões de dólares e o caixa deles hoje é mais ou menos em torno, estimativa de 18 também bilhões de dólares de caixa hoje, numa companhia que recebeu 60 bilhões até hoje de investimento e que só tem prejuízo, né? E aí, o curioso é que essa mesma companhia, a OpenAI, que agora fez um acordo de mais 100 bilhões de investimento com a NVIDIA, ela está prometendo gastar 300 bilhões com a Oracle em 5 anos, sendo que ela não tem esse dinheiro, né? A gente não sabe exatamente os detalhes desse acordo, mas a gente consegue ver aqui, né, nesse infográfico da Bloomberg, esses acordos sendo definidos, né? Então, a OpenAI aqui vai comprar esses 300 bilhões, a gente não sabe como é que isso vai ser pago, a companhia não tem esse dinheiro, está se comprometendo a gastar esse dinheiro no futuro, todas as suas projeções são projeções de prejuízo, que possivelmente já devem, de alguma maneira, conter um pouco desse investimento que vai ter que ser feito na Oracle, e não tem expectativa de receita e lucro para poder acumular dinheiro e pagar esse dinheiro de 300 bilhões que ela não tem ainda. Né? E aí o que acontece quando a Oracle faz esse tipo de acordo, mesmo sabendo que a NVIDIA ou que a OpenAI não tem essa capacidade de pagar agora e que é um acordo que tem um determinado risco, e o que acontece com a NVIDIA quando a NVIDIA dá dinheiro para os outros gastarem para poder comprar seus próprios GPUs e fazer o dinheiro voltar. Eles são premiados pelo mercado. Né? Se você for pensar a Oracle aqui, o jeito que estava andando o valor da ação, você que aqui está em reais, eu pego em dólar, eu acho que ia até ser melhor. Deixa eu ver aqui se eu pego Oracle. Porque em reais tem o efeito da variação do dólar e coisa do tipo. Se a gente pega um ano aqui, a gente vê o gráfico, né, o desenho da valorização das ações da Oracle. Esse pico gigantesco aqui é quando sai a notícia do acordo da OpenAI com a Oracle. Então, no momento que a Oracle tem esse comprometimento de oferecer esses serviços, construir data centers e coisas do tipo, de um dinheiro que está vindo de uma empresa que é deficitária e que hoje não tem esse dinheiro em caixa, que diz que vai conseguir esse dinheiro para pagar as contas, ou seja, é um negócio extremamente, teoricamente, arriscado, o mercado recompensa a Oracle por fazer uma aposta dessa. Então, é óbvio que ele vai continuar fazendo. E a mesma coisa a NVIDIA aqui, ó. Quase não consigo escrever NVIDIA. A NVIDIA, se a gente for olhar em um ano, ela também anunciando, essas aqui são os pontos relevantes, né? Fatos relevantes, mas ela continua também subindo e aumentando o preço e ganhando relevância dentro do mercado de ações, fazendo essas propostas, esses acordos financeiros em que ela dá dinheiro e volta dinheiro. E, de novo, a preocupação que fica é, se a demanda é tão gigantesca, por que a NVIDIA está dando desconto? Porque quando ela faz esses acordos de compra, de investimento, pega a equity das companhias e recebe compra de GPU de volta, ela está dando desconto em grande parte desses acordos. E desconto de até 25%. Ela precisaria fazer isso se a demanda fosse tão desesperadora, e por que essas companhias não estão recebendo investimento de outras companhias? Tem um elemento que a NVIDIA é a maior companhia do mundo hoje em termos de market cap, e isso facilita bastante. Mas mesmo assim, a gente poderia ver fluxo de dinheiro de outros lugares para poder comprar GPUs da NVIDIA. O que está pagando essa conta, em muitos casos, é o próprio dinheiro da NVIDIA. Né? Então, isso é um elemento que causa um pouco de estranhamento. E segundo, por que a NVIDIA está prometendo o uso da capacidade ociosa de algum dos seus clientes, dado que, teoricamente, a demanda é alta e todo mundo vai querer usar bastante. Então, não tem como saber, né? Não tem como saber certo ou errado. A bolha só vira bolha, de fato, quando ela estoura. Até lá ninguém sabe se é bolha ou não. É muito difícil fazer uma avaliação. Tá rolando um movimento bem capitalizado, um pouco até diferente na bolsa, inclusive com empresas gigantescas que são privadas ainda. A Nvidia, a OpenAI até hoje não é pública, continua crescendo. E considerando que a OpenAI vale tanto, tem tanta gente botando tanto dinheiro nela, uma empresa que dá tanto prejuízo ainda, como será que ela vai conseguir o lucro para conseguir
poder dar essa expectativa de retorno para desses investidores, mesmo que no mercado privado. Porque se a gente parar para pensar, a OpenAI tem bastante potencial de crescimento ainda, mas já tem muitos clientes. É uma base de cliente muito grande, um produto que conseguiu uma adoção muito rápida, e hoje ela já cobra, em alguns tiers, US$ 200 por mês, que é um ticket super alto, e está dando bastante prejuízo. E a tendência dela, o que ela sinaliza é que ela vai continuar investindo mais, vai gastar mais dinheiro. O próprio Sam Altman já falou, que é o CEO da OpenAI, falou que vai gastar mais dinheiro com o data center. Inclusive, ele falou isso numa perspectiva de competitividade, falando, ó, quem não tiver muita grana não vai conseguir brigar nesse jogo de AI, porque quem tiver os melhores modelos vai precisar gastar muito poder computacional, isso custa muito dinheiro, tem que ter muito investimento. Beleza. Mas se a OpenAI não conseguir aumentar muito o ticket dela, dado que ela já tem uma base grande de clientes, então onde que ela vai conseguir aumentar tanto a receita para conseguir começar a ter lucro? Será que ela vai para o caminho de ads também? Quais são as mudanças que a OpenAI imagina que pode fazer no produto, nos produtos dela, né? Porque isso não é só o ChatGPT, tem outros produtos que consigam trazer dinheiro para ela conseguir pagar essa expectativa de crescimento da companhia como um todo. Porque se ela não conseguir, a gente pode ter uma história muito complicada de um crash forte no mercado, porque grande parte dessas companhias que estão botando grana, muita grana no OpenAI, podem não ter o retorno esperado, e aí começa o castelo de cartas se desfazendo, ou investidores institucionais, nos Estados Unidos principalmente, fundo de pensão, etc., porque muitos desses players agora botam bastante dinheiro em empresas do mercado público, né, ações, e dado que essas empresas, como a Nvidia, por exemplo, está comprando a OpenAI, uma porrada financeira na OpenAI, naturalmente vai cascatear nessas outras organizações, né? O que é que você acha? Né? Qual que é a sua opinião? Você acha que é uma bolha de fato? Você acha que é só o mercado amadurecendo e realmente essa transformação que a gente tem visto sensacional da inteligência artificial vai ser de fato tão transformativa também na economia, a ponto de mudar muitas regras do jogo aqui? Será que a NVIDIA vai conseguir manter esse monopólio de força de criação das GPUs que são necessárias para treinamentos de modelos, coisas do tipo? Já tem um acordo da AMD com a OpenAI, também a AMD para fornecer chips também, mas o tamanho das companhias ainda é muito desproporcional. Tenho falado sobre esses temas aqui no canal. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha com o que você acha que vale a pena ter essa discussão também. E se inscreve para mais vídeos sobre o tema. E, de novo, eu deixo a provocação. O que você acha que está acontecendo? Você acha que tem uma bolha aí de fato? Ou não? Ou ainda não? Né? Vamos esperar para ver o que vem aí no futuro.